que nos sintonizam e também nos acessam aqui no nosso canal de comunicação no YouTube. Comunicons News está começando, lembrando a vocês que tem um curso que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro aqui em Foz do Iguaçu e vai ser aplicado pela professora Adriana Lopes. Opção pelo autodesassédio. As ideações contra si mesmo, o posicionamento em não vitimizar-se e autorresponsabilidade pelo equilíbrio pessoal são alguns dos temas que vão ser abordados. Informações, ligue na sede da CIP. Código de área 45-2102-1421. Comunicons News com a série Contrapontos do Parapsiquismo com Silene Couto. Bem-vinda, Silene. Obrigada, Luiz, mais uma vez. Isso, e falar sobre amizade, esse é o tema de hoje? Hoje é sobre amizade. Então hoje a gente está saindo do contraponto, quer dizer, a fase da vacilação, da ida e vinda, dos opostos, ela está ficando para trás e a gente está começando a pensar em temas que têm mais relação com a desassedialidade permanente total, né? Que é nosso objetivo aqui, que é ficar sem assédio, é evoluir, é ir para frente. Então é para isso que a gente vai, e com a amizade a gente vai mais longe, né? Como você aborda no livro o termo amizade e também todo o contexto? Pois é, então amizade é muito falado por aí, as pessoas, né? Esse é um tema muito comum, muito corriqueiro, mas sempre a avaliação ela fica de uma maneira superficial. Então, até nas redes sociais a gente vê muito a questão da valorização da amizade, mas de certa forma uma amizade corriqueira, uma amizade superficial, uma amizade mais do ponto de vista social ou socioso, como a gente fala aqui em Conscienciologia, que é uma abordagem assim, de você conviver com uma pessoa que lhe é agradável socialmente, para você sair, né, para você ter o que rir, brincar, conversar, né, e se distrair. E o que nós estamos falando aqui no livro, em termos de amizade, é a amizade do ponto de vista evolutivo. É aquela que impulsiona a gente para frente. É aquela que leva a gente a ter novas aquisições em termos da evolução, né? E essa troca, essas companhias, né, que nós temos com a amizade, no cultivo dessa amizade, faz com que a gente desenvolva aspectos, trafores, né, traços, força, talentos da nossa personalidade, que se a gente estivesse sozinho a gente não iria conseguir. E quando nós falamos de amizade, estamos falando necessariamente de trabalho, né? Numa amizade evolutiva, estamos falando de serviço, de ProEx, de programação existencial, do trabalho em prol das pessoas, do trabalho em prol da assistência. E isso sozinho, você não faz uma coisa, um serviço que tem uma abrangência maior. Isso só se dá em equipe, né? Então a amizade, ela está no cerne dessa questão do trabalho em equipe, da Max ProEx, ou desse serviço de programação existencial, a maior, aquela que se dá intrincado com o grupo, né, em que você é uma pequena peça, mas que junto com todos os outros é uma grande peça e que ajuda demais a uma quantidade maior de pessoas. Né, e a amizade evolutiva, ela é cultivada dentro desse contexto. É isso que nós vamos abordar aqui. Com o que e com quem é importante ter amizade? Isso é muito interessante a gente pensar, né? Porque uma amizade evolutiva não é bem uma amizade de botequim, né? Uma amizade do final de semana, uma amizade da balada, não é nem por aí. É uma amizade em que há uma troca, né, das vivências pessoais, em que a gente cultiva as opções de vida melhores. Então são as pessoas que vão conosco à frente nas opções mais difíceis, até mais críticas, da ProEx de cada um. Então nós falamos aqui muito exemplo de Foz do Iguaçu, que houve uma congregação grande de pessoas com objetivos muito similares de assistência. Então isso favoreceu que esse objetivo, essa meta em comum, né, de assistir as pessoas, fizesse a gente ter motivações para estarmos próximos uns aos outros. E essas motivações fazem a gente trocar experiências, nosso trabalho necessariamente exige que a gente troque as vivências e as experiências e todo o know-how que nós temos de vida, né? Cada um tem um diferente. E isso a gente vai trocando e cada um vai crescendo com isso e nosso trabalho vai, né, se adiantando e vai à frente. Então, o ideal dentro da evolução é a gente buscar amizades ou termos amizade com pessoas que estão com objetivos comuns, né, objetivos evolutivos, assistenciais. Né, e esse intercâmbio de ideias, essa profundidade no relacionamento, ele muda muito a vida da gente, né, porque a gente não fica mais sozinho no trabalho.
A gente não fica mais sozinho na vida, a gente tem uma rede de suporte, né, desses amigos. E esses amigos também visando ao mesmo objetivo de vida, né? Isso faz com que a gente tenha esse senso comum de trabalho a fazer, né? Então, assim, com quem? Com essas pessoas, né? Com as pessoas que almejam os mesmos objetivos assistenciais. E se um erra, o outro ajuda, né? Então não ficam os dois persistindo no erro ou se autoestimulando, se heteroestimulando também no mesmo erro, né? Os dois fazendo o mesmo erro conjunto. Ao contrário, nós estamos buscando o acerto conjunto. Então, se um erra, o outro que está acertando ajuda aquele que está errando, mais imaturo. E a gente vai trocando esses papéis à medida que ocorre a evolução. Essa é a ideia, né, da amizade evolutiva. Como que eu posso detectar, durante o relacionamento, se eu estou sendo útil também num grau de amizade, se eu não estou só me beneficiando, ou se essa amizade realmente ela é positiva, ela é construtiva, ou só está servindo para o meu ego, para eu estar ok. A amizade, essa amizade evolutiva, ela é recíproca, né? Então, a assistencialidade, ou aquilo que você doa ao outro assistência, ela nunca é unívoca, né? Ela nunca é de uma direção só, unidirecional. Ela sempre é bidirecional. Então, existe a interassistencialidade. Então, numa amizade evolutiva, haverá sempre uma troca, né, um ajuda num momento, o outro ajuda no outro, e nessa interassistencialidade a gente vai caminhando. Ok, às vezes a pessoa está fragilizada, um outro ajuda mais por uma temporada, mas é inevitável que em algum momento o outro também faça essa ajuda, dê suporte em algum nível. E é assim que a gente vai à frente, né? Então, como que é possível ver se essa amizade tem fruto bom e realmente é evolutivo? É pelo saldo do trabalho. Então, uma amizade que você um amigo, né, que você cultivou, mas que é um amigo que só satisfaz, né, aquele final de semana, que você se diverte com ele, conta piada, do ponto de vista evolutivo, o que aquilo ajudou em tanto? Tá bom, você relaxou, ajudou você e tá ótimo. Mas do ponto de vista evolutivo, da assistência, aquela amizade, aquele parceiro que você tem, aquela pessoa que está ali na caminhada, na jornada do trabalho, você vai vendo se o trabalho que vocês estão desempenhando juntos tem um resultado positivo, favorável, assistencial, se aquilo somou. E é assim que a gente vê que essa amizade evolutiva, ela realmente valeu a pena, né? É sempre pelo resultado do nosso trabalho de assistência. Isso é o que vale a pena, de fato, na amizade evolutiva, né? E sem as companhias evolutivas, Luiz, a gente pode até se arriscar a dizer que é muito difícil ter evolução. Porque sozinho, no eremita, no topo da montanha, é muito fácil você ficar lá, né, contemplando a paisagem, é uma delícia, muito bom. Mas você está aqui no calor do trabalho, com outras pessoas, pessoas diferentes, e você conseguir abrir mão e fazer concessões e se adaptar às outras pessoas e ter amizade com essas pessoas para que o trabalho de vocês seja melhor para os outros, isso é o grande desafio. E é isso que nós estamos abordando em termos de amizade, né? E com essas amizades evolutivas, a tendência é a gente caminhar para ter cada vez menos assédio extrafísico, nós estamos repetindo e repetindo isso, e caminhar para a desassedialidade permanente total, que é uma vida sem assediador extrafísico, em prol do trabalho. Falando nisso, eu vi que você anotou ali, amparadores. Sim. É amizade. É amizade, né? Estamos falando de amizade e nós pensamos naquele vizinho, naquele colega. Mas tem os amparadores são os nossos amigos maiores, de fato, né? Porque mesmo quando a gente não vê ou não ouve, mas às vezes sente, né, as energias, você está sendo amparado, está sendo guiado, está sendo inspirado por amigos que estão fazendo aquilo de maneira incondicional, né? Então eles não têm um retorno. Você estava perguntando, isso é só para mim? No caso do amparador, não tem um retorno para ele. Ele está interessado que um trabalho aconteça, que o resultado do seu trabalho frutifique. E eles fazem, às vezes, isso em silêncio, sem se identificar, sem a pessoa ter noção de que ele está ali, né, ajudando. Então, de fato, é o grande amigo que a gente pode ter, né? E, à medida que passa a evolução, quanto mais sobe na escala, né? Então, vai o amparador até o serenão, né? E a consciência livre, que são níveis mais avançados, né, da evolução que a gente coloca em Conscienciologia, esses amparadores se tornam mega amigos, né? Quanto mais avançado na escala, mais evoluído, mais amizade em termos a gente teria, partilharia ou teria um usufruto melhor dessa amizade com essas pessoas, né? Porque o resultado do trabalho seria muito mais amplo e muito maior.
Para você que está nos acessando, nós estamos falando sobre contrapontos do parapsiquismo. Lembrando ainda que nós, no próximo encontro que nós temos, ainda encerrando essa temporada 2013, nós estaremos falando sobre mais um outro assunto importante, né, Silene? Sim, podemos falar sobre TENEPS. TENEPS, que vem a ser tarefa energética pessoal, né? Estamos falando de assistência, de amparador, então tem que haver alguma tarefa de assistência, de tanta assistência que a gente está falando aqui. E nesse caso, quem ficou curioso, aguarde aí o nosso próximo programa que a gente vai falar sobre o assunto. Perfeitamente. E olha, olhar conscienciológico sobre a morte é o que aborda o curso Cultura da Dessomatologia, que acontecerá no dia 30 de novembro na sede da CIP. Morte versus dessoma, tabu da morte, posturas imaturas perante a dessoma e autopreparação para a dessoma pessoal são temas que serão apresentados. Informações, o telefone, o código de área 45 2102 1421. Silene, até o nosso próximo Comunique com os Deus. Até, Luiz. Até E breve. a você que também nos acessa aqui, nosso muito obrigado. E até a nossa próxima oportunidade de nos encontrarmos para falarmos dos contrapontos do parapsiquismo.